Eixo temático 3, assunto: Teorias e modelos de análise contemporâneos de políticas públicas. As teorias e modelos de análise contemporâneos de políticas públicas são abordagens conceituais e metodológicas utilizadas para compreender, explicar e prever o processo de formulação, implementação e avaliação das políticas governamentais. Essas teorias e modelos oferecem diferentes perspectivas teóricas e ferramentas analíticas para examinar fatores como interesses de grupos, dinâmicas institucionais, interações entre atores políticos, contexto histórico e influências externas que moldam as políticas públicas. Eles são essenciais para os pesquisadores, profissionais e tomadores de decisão entenderem e intervirem de forma eficaz no complexo cenário das políticas governamentais. As teorias e modelos de análise contemporâneos de políticas públicas variam em suas abordagens e enfoques. Escolha racional institucional. Essa abordagem combina os princípios da teoria da escolha racional com o institucionalismo. Isso significa que os atores políticos são vistos como agentes racionais que buscam maximizar seus interesses dentro das estruturas institucionais existentes. Ao mesmo tempo, as instituições são entendidas como moldadas e influenciadas pelas ações e interações desses atores. Essa perspectiva integrada permite uma análise mais completa do processo político, considerando tanto os comportamentos estratégicos dos indivíduos quanto o contexto institucional no qual eles operam. Teoria de redes de políticas públicas. Essa teoria é uma abordagem que analisa as relações entre os diferentes atores envolvidos no processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Ela destaca a importância das conexões e interações entre esses atores, sejam eles agências governamentais, organizações da sociedade civil, empresas ou indivíduos. Essa teoria enfatiza como a estrutura das redes de políticas públicas influencia o fluxo de informações, a distribuição de recursos e o poder de influência, afetando assim o desenvolvimento e os resultados das políticas. Teoria dos múltiplos fluxos. Essa teoria de políticas públicas sugere que múltiplos fluxos de eventos, ideias e interesses convergem para influenciar o processo de formulação de políticas. Ela destaca que as políticas públicas não seguem um único caminho linear, mas são moldadas por interações complexas entre diferentes atores, eventos imprevistos e mudanças nas condições políticas e sociais. Essa teoria enfatiza a natureza dinâmica e contingente do processo de políticas públicas, reconhecendo que várias questões e influências podem surgir e se entrelaçar ao longo do tempo, afetando os resultados das políticas. Teoria do equilíbrio pontuado. Essa teoria sugere que o processo de formulação de políticas públicas ocorre em períodos de estabilidade seguidos por momentos de mudança rápida e significativa, chamados de pontos de equilíbrio. Durante os períodos de estabilidade, as políticas existentes tendem a persistir sem grandes alterações. No entanto, quando ocorrem pontos de equilíbrio desencadeados por eventos externos, mudanças de liderança ou pressões da opinião pública, as políticas podem sofrer transformações rápidas e substanciais. Essa teoria enfatiza a natureza desigual e não linear do processo político, destacando a importância dos momentos de mudança abrupta na evolução das políticas públicas. Teoria de coalizões de defesa. Essa teoria enfoca a interação entre grupos de interesse que compartilham objetivos comuns e buscam influenciar o processo de formulação de políticas públicas. Esses grupos formam coalizões para promover seus interesses e valores, utilizando estratégias de lobby, advocacia e mobilização política. A teoria destaca como as coalizões de defesa competem e cooperam entre si, influenciando a agenda política, moldando as preferências dos legisladores e impactando as decisões de políticas públicas. Essa abordagem reconhece o papel fundamental das organizações da sociedade civil e dos grupos de interesse na democracia, enfatizando sua capacidade de influenciar e moldar o processo político. Bons estudos e até o próximo vídeo.